Cumprimento os colegas vereadores, servidor da casa, público presente, e declaro aberta a primeira sessão extraordinária da Câmara de Vereadores do dia 9 de janeiro de 2020. E convido o vereador Emanuel para secretário ad hoc. E determina o secretário vereador Emanuel Garcia Amorim que proceda a chamada dos vereadores. Adriano Salviete da Silva. Arilson Ferreira de Oliveira. Darlan Silva Barglini. Emanuel Garcia de Amorim, presente. Everaldo Pereira Salles. João Elias Colombo Rocha. Presente. José Marcos de Moraes. Júlio Maria de Oliveira. Presente. Maria Miguelina de Lourdes Quintino. Paulo Henrique Leocádio da Silva. Rogério César. Havendo quórum legal, invoco o nome de Deus e dou por aberto os trabalhos dessa sessão. E convido o vereador Everaldo para fazer leitura bíblica. E convido a todos para ficar de pé, referência à palavra de Deus. Leitura do livro de Isaías, no capítulo 56, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: mantende juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Dou início à ordem da parte do dia. Nós estamos em pauta os vetos do prefeito e um projeto legislativo. Vão estar votando o projeto. Pediu o secretário que faça a leitura do veto. Senhor presidente, veto número 1 de 2020, com a mensagem número 118 de 2019, que trata sobre o veto do orçamento. Em discussão, em votação, quem for favorável, permaneça sentados. Ao veto. Reprovado por... Quem for favorável ao veto, permaneça sentados. Isso aí, um voto favorável. Senhor presidente, só para poder ficar claro, justificado para quem está nos acompanhando e assistindo, esta questão do veto que foi aprovado aqui agora, que foi rejeitado, o veto prefeito, ele se trata que ele tinha colocado no orçamento que as questões dos convênios com o governo federal, estadual e outras entidades pudessem ser feitas de forma direta pelo Poder Executivo. E o que a Câmara está fazendo aqui é colocando uma regra para que todos os convênios que o Poder Executivo seja organizado para poder fazer, que passe pela Casa de Leis para primeiro aprovar por essa casa, para que depois ele execute este convênio. Em discussão o projeto? Não, esse já foi. Agora nós temos aqui o próximo projeto de mensagem de veto, número 5 de 2017, que é o veto total ao autógrafo da Lei Complementar número 18 de 2019, que se trata do abono do magistério, que foi vetado pelo prefeito municipal. Em discussão o veto. Em votação. Quem for favorável ao veto, permaneça sentados. Aprovado por todos. Rejeitado por todos. Desculpa aí, gente. Peço o secretário que faça a leitura do decreto.
Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2020. Suspende atos do Poder Executivo. O presidente da Câmara Municipal de Una, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica sustado os efeitos da portaria número 156, datada de 30 de dezembro de 2019, que exonerou o controlador-geral e os auditores de controle interno do município de Una, Espírito Santo. Artigo 2º. Ficam sustados todos os demais atos originados da portaria número 156 de 2019. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Una, Estado do Espírito Santo, aos 6 dias do mês de janeiro do ano de 2020, João Elias Colombo Rocha, presidente da Câmara Municipal. Peço ao assessor da Casa, Antônio Marcos Sonsim, que faça a leitura do relatório. Relatório do presidente da Câmara Municipal de Una, João Elias Colombo Rocha. Conforme dispõe a Lei Orgânica do município de Una, nos incisos 5 e 11 do artigo 35, compete privativamente ao Poder Legislativo Municipal, dentre outras atribuições, sustar e controlar determinados atos do chefe do Poder Executivo Municipal, quando excessivos e eivados de vícios ou nulidades. A Câmara Municipal de Una tomou conhecimento do teor da portaria número 156/2019, datada de 30 de dezembro de 2019, publicada às 17 horas, em véspera de feriado, recesso judiciário e recesso legislativo, na qual o prefeito municipal exonerou de suas funções gratificadas todos os membros do controle interno do município de Una. Um dos mais importantes princípios constitucionais previsto no artigo 37 da Constituição Federal é o da legalidade, na qual, de uma forma bem simples, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Em decorrência disso, a administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, para tanto, ele depende de lei. Disposições legais impuseram aos poderes da União, Estados, municípios e ao Distrito Federal a criação de controle interno conforme previsão constitucional inserida no artigo 70 da nossa Carta Magna. Disposição esta que já era prevista na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, do Estado, dos municípios e do Distrito Federal, especificamente no capítulo 2, artigos 76 a 80. Também a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências, especificamente nos parágrafos únicos dos artigos 54 e 59. E, finalmente, as leis municipais número 2.409, de 5 de março de 2012, e 2.597, de 4 de abril de 2016, instituíram, regulamentaram e organizaram o sistema de controle interno do município de Una. O controle interno do município de Una foi criado após notificação e determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tendo como uma de suas atribuições o assessoramento ao referido órgão de controle externo. Nota-se que entre suas atribuições está a fiscalização dos poderes executivo e legislativo, tendo a lei municipal garantido total autonomia e independência no exercício da função de controle, inclusive para evitar interferência dos gestores públicos. Quanto a referidas garantias, o título 7, especificamente o parágrafo 4º do artigo 14 da Lei Municipal número 2.409 de 2012, dispõe: artigo 14, constituem garantias do Controlador-Geral do município, do Controlador-Geral da Câmara e dos ocupantes das respectivas equipes técnicas. Parágrafo 4º. O Controlador-Geral do município, nomeado na forma do título 5 desta lei, e os membros das respectivas equipes técnicas permanecerão no exercício de suas atribuições até que o disposto no artigo 18 desta lei seja implementado.
salvo em caso de vacância do cargo de provimento efetivo ocupado ou em caso de pedido de exoneração da função de confiança pelo servidor. Assim, sem qualquer dificuldade de interpretação, mesmo referida à lei em determinados momentos deixar pequenos entendimentos divergentes, quando dispõe das garantias dos membros do sistema de controle interno do município, é transparente ao dizer que os mesmos não podem ser removidos por atos discricionários dos chefes dos poderes municipais, somente o sendo por ato voluntário dos respectivos servidores ou após a realização de concurso público. Destarte, o chefe do Poder Executivo Municipal não cumpriu desta forma a previsão legal, o que torna seu ato administrativo totalmente ilegal. Outro importante princípio constitucional previsto no artigo 37 da Constituição Federal é o da impessoalidade, pelo qual, de uma forma bem simples, a administração pública não pode atuar com vista a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Analisando a documentação a qual tive acesso, verifico que o ato administrativo discricionário exercido pelo chefe do Poder Executivo Municipal foi uma forma de impedir que o controle interno do Poder Executivo continuasse a apurar ilegalidades, irregularidades, vícios e demais procedimentos realizados através de auditorias que não estavam agradando o prefeito municipal e alguns de seus secretários. Verifico que o motivo e fundamento para a realização do ato administrativo foi apenas o mero descontentamento com a atuação efetiva dos servidores do controle interno. Assim, o princípio constitucional da impessoalidade foi totalmente ignorado pelo prefeito municipal, deixando de pensar no interesse público e visando apenas o seu interesse particular. O princípio constitucional da moralidade, previsto no artigo 37, pelo qual, de uma forma bem simples, é um conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina anterior da administração, implica saber distinguir não só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o desonesto. Ora, ao exonerar de forma discricionária e ainda ilegal e personalíssima os membros do sistema de controle interno do município de Una, o prefeito municipal fez o bem ou o mal, o legal ou o ilegal, o justo ou o injusto, o conveniente ou inconveniente? Esta pergunta tem que ser respondida pensando no interesse público. O município de Una, anoitecendo com controle e amanhecendo sem controle, trará benefícios à população? Sabedores que somos, que existem diversas auditorias sendo realizadas pelo controle interno, inclusive muitas solicitadas e requeridas pelos senhores vereadores, e que a exoneração arbitrária e completa do controle interno ensejou de imediato a paralisação de todos esses procedimentos, já tornando o ato administrativo totalmente imoral. O princípio constitucional da eficiência, também previsto no artigo 37 da Constituição Federal, pela qual, de uma forma bem simples, é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Vale dizer que a eficiência é o princípio que se soma aos demais princípios impostos à administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, especificamente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito. No que pesa a presente decisão do chefe do Executivo Municipal, foi totalmente ineficiente, para não dizer catastrófica, para o município de Una. O sistema de controle interno do município de Una, formada pela Controladoria Geral do município e pelos 4 auditores de controle interno, conhecido como equipe técnica, sendo 3 auditores membros do Poder Executivo e 1 do Poder Legislativo. Desde suas nomeações até a presente data, vem exercendo suas atribuições com zelo, dedicação,
competência, eficiência, assessorando de forma exemplar os demais órgãos de controle externo, com a finalidade de salvaguardar o interesse público e a sociedade. Adentremos agora na total falta de motivação e finalidade do ato administrativo, que culminou na destituição de todo o sistema de controle interno do município de Una, através da portaria número 156 de 2019, para satisfazer a vaidades e interesses pessoais da atual administração. Os elementos ou requisitos legais para a validade dos atos administrativos são 5: competência ou sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. Conforme nos ensina a professora Maria Silva Zanella de Prieto, em sua obra Direito Administrativo, 13ª edição, editora Jurídico Atra, as folhas 82 e 83, o princípio da motivação exige que a administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. A motivação, em regra, não exige formas específicas, podendo ser ou não concomitante com o ato, além de ser feita, muitas vezes, por órgão diverso daquele que proferiu a decisão. Frequentemente, a motivação consta de pareceres, informações, laudos, relatórios feitos por outros órgãos, sendo apenas indicados como fundamento da decisão. Nesse caso, eles constituem a motivação do ato, dele sendo parte integrante. Quanto à obrigatoriedade do princípio da motivação em nosso ordenamento jurídico municipal, a Lei Orgânica do Município, especificamente no artigo 79, dispõe o seguinte: artigo 79 da Lei Orgânica. A administração pública, direta e indireta do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público, transparência e participação popular, bem como aos demais princípios estabelecidos na Constituição Federal. Verifica-se que o prefeito municipal de Una e todos os demais agentes públicos são obrigados, por força da lei, de respeitar o princípio da motivação em todos os atos administrativos. Ainda, como fundamento, tenho que a interpretação errônea do prefeito municipal quanto ao conhecimento sobre os cargos comissionados e as funções de confiança serem de livre enomenação e exoneração, faltou-lhe um pouco mais de conhecimento jurídico e interpretativo da Constituição Federal e do direito administrativo. A Constituição Federal, no inciso 2º do artigo 37, dispõe: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Nota-se que a nossa Carta Magna, no inciso citado, é clara e transparente ao demonstrar que os cargos e empregos públicos devem ser criados na forma da lei e que os declarados de livre nomeação e exoneração também na forma da lei. Ora, qual lei a Constituição Federal se refere? Em uma simples análise, verifico que é a lei que cria o cargo ou emprego público, seja ela federal, no âmbito da União, estadual, no âmbito do Estado, municipal, no âmbito do município, e distrital, no âmbito do Distrito Federal. É a respectiva lei que, ao criar o determinado cargo, emprego ou função gratificada, que vai dizer se os mesmos são ou não de livre nomeação ou exoneração do chefe do poder.
Quanto aos membros do sistema de controle interno do município de Una, os mesmos foram criados na forma da Lei Municipal 2.409 de 2012, garantindo aos mesmos a inviolabilidade, conforme preceitua o parágrafo 4º do artigo 14 da referida lei. Sobre o tema, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao analisar a medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 622, tendo como requerente a Procuradoria-Geral da República, tendo por objeto o Decreto 10.003 de 2019, que alterou as normas sobre a Constituição e o funcionamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente e destituiu imotivadamente todos os seus membros, em sua decisão para sustar o referido decreto, assim se fundamentou o ministro. O constitucionalismo e as democracias ocidentais têm se deparado com um fenômeno razoavelmente novo. Os retrocessos democráticos no mundo atual não decorrem mais de golpe de Estado com uso de armas. Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo são o resultado de alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em seu conjunto, expressam a adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela de direitos e o regime democrático. Esse fenômeno tem recebido, na obra internacional, diversas denominações, entre quais constitucionalismo abusivo e democracia liberal. Todos esses conceitos aludem a experiências estrangeiras que têm em comum a atuação de líderes carismáticos, eleitos pelo voto popular, que, uma vez no poder, modificam o ordenamento jurídico com o propósito de assegurar sua permanência no poder. O modo de atuar de tais líderes abrange, primeiro, a tentativa de esvaziamento ou enfraquecimento dos demais poderes, sempre que não compactuem com seus propósitos, com ataques ao Congresso Nacional e às Cortes. 2. O desmonte ou a captura de órgãos ou instituições de controle, como conselhos, agências reguladoras, instituições de combate à corrupção, Ministério Público, etc. 3. O combate à organização à sociedade civil, que atua em prol da defesa de direitos no espaço público. 4. A rejeição à discussão protetiva de direitos fundamentais, sobretudo no que respeita a grupos minoritários e vulneráveis, como negros, mulheres, população LGBTI e indígenas. 5. O ataque à imprensa, sempre que leve ao público informações que incomodam o governo. A lógica de tal modo de atuar está em excluir do espaço público todo e qualquer ator que possa criticar, limitar ou dividir poder com líder autocrático, em momento presente ou futuro, de forma a assegurar seu progressivo empoderamento e permanência no cargo. Experiências de tal gênero estão ou estiveram presentes na Hungria, na Polônia, na Romênia e na Venezuela. O resultado final de tal processo tende a ser a migração de um regime democrático para um regime autoritário, ainda que se preserve a realização formal de eleições. Embora não me pareça ser o caso de falar de risco democrático no que respeita no Brasil, cujas instituições amadureceram ao longo das décadas e se encontram em pleno funcionamento, é sempre válido atuar com cautela e aprender com a experiência de outras nações. Nessa linha, as Cortes Constitucionais e Supremas Cortes devem estar atentas às alterações normativas que, a pretexto de dar cumprimento à Constituição, em verdade se inserem em uma estratégia mais ampla de concentração de poder, violação a direitos e retrocesso democrático. Ainda me permitindo aqui utilizar de forma simplória o entendimento de Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, verifico que compete ao prefeito municipal exercer a direção superior da administração pública, bem como dispor sobre a organização e funcionamento dos órgãos do Executivo, nos termos necessários a viabilizar sua gestão. Trata-se de competência discricionária, que entrega a ideia de separação dos poderes e que assegura que o Poder Executivo funcione sem interferências indevidas. Entretanto, os atos discricionários do prefeito municipal
encontram limites nas constituições e nas leis. Também tivemos conhecimento e acesso ao mandato de segurança impetrado pelos membros do sistema de controle interno do município contra o referido ato realizado pelo prefeito municipal, onde os membros demonstram de forma transparente a motivação utilizada pelo prefeito municipal para exonerar referidos servidores do sistema de controle interno, na qual os relaciono abaixo. 2 prováveis motivos que levaram à edição do ato. O prefeito municipal, descontente com a atuação efetiva da Controladoria Geral, como já dito a Lures, agiu de forma desmotivada. Contudo, existem indícios de que a atuação do controle interno no sistema, nos seguintes procedimentos, ensejou a edição da malfadada portaria, os quais citamos. Primeiro, no dia 30 de dezembro de 2019, data da edição da portaria 156 de 2019, o controlador-geral pessoalmente entregou ao prefeito municipal um despacho relacionado ao processo de transporte escolar, na qual mencionava a necessidade de prestar informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eis que aquela Corte de Contas havia notificado o impetrado a se manifestar no prazo de 5 dias. No citado despacho constava o artigo 130, parágrafo único da Lei Complementar Estadual, número 621/93, que dizia: parágrafo único, os responsáveis pelo controle interno que, comprovadamente, tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e delas deixarem de dar imediata ciência ao Tribunal de Contas, ficarão sujeitos às mesmas sanções deste título, por responsabilidade solidária, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 76 da Constituição Estadual. Segundo, a Controladoria Geral do Município atuava em procedimento de auditoria número 16 de 2019, que objetivava apurar eventual desvio de combustível no veículo do gabinete do prefeito municipal, placa QRC 9139, que culminou na convocação do coordenador de agenda do gabinete, que atua como motorista do prefeito, o qual afirmou desconhecer alguns abastecimentos, que provavelmente se deu em virtude do fato de que o mesmo havia deixado o cartão e senha de abastecimento de combustível no posto de combustível. 3. Ainda tramitava a auditoria número 15 de 2019, que objetivava apurar o desvio de finalidade e quebra do princípio da impessoalidade no uso do veículo acima identificado, uma vez que foi constatado que o veículo do gabinete do prefeito era utilizado para transporte e atendimento de favores políticos. 4. Houve constatação de utilização da placa de origem desconhecida no veículo Fiat Dobrô, Secretaria de Saúde, que pertence ao veículo Fiat Estrada, Secretaria de Educação, estando os 2 veículos com a mesma placa, sendo que o primeiro constava no processo de leilão de bens públicos. Houve atuação da Controladoria, solicitando esclarecimento sobre o fato e ainda recomendando a abertura de sindicância. O fato foi enviado ao Ministério Público para auxiliar na apuração, tendo em vista a omissão do prefeito municipal e do secretário de Interior e Transporte, que é cunhado do prefeito. 5. Foi identificada a prática de sobrepreço na apresentação de notas fiscais por parte da empresa contratada para prestação de serviços de mecânica, com ateste do secretário de Interior e Transporte, que é cunhado do prefeito. 6. Existiam processos de apuração de irregularidades no uso de veículos públicos para fins pessoais por parte do coordenador de frotas, que é subordinado ao secretário de Interior e Transporte, que é cunhado do prefeito. 7. Procedimentos de apuração em falsificações de cotação de preço de serviços mecânicos, com os orçamentos sendo aprovados pelo secretário de Interior e Transporte, que é cunhado do prefeito. 8. Manifestação e detecção de irregularidades e eventual direcionamento em favor de empresa em processo que pretendia realizar concurso público para provimento de cargos efetivos. 9. Apuração de irregularidades em processo seletivo
realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 10. Notificação da necessidade de providências. Eis que existem dezenas de processos solicitando a abertura de processos administrativos disciplinares, alguns solicitados há mais de 2 anos, e que a atuação do impetrado ocasionaria desgastes. Assim, entendo que a portaria número 156 de 2019, emanada do chefe do Poder Executivo Municipal, está totalmente desprovida da necessária formalidade e editada contra disposição de lei, não restando caracterizadas em referido ato os princípios basilares que regem a administração pública, devendo o Poder Legislativo Municipal, através de um projeto de decreto legislativo, anular todos os seus termos, determinando imediato retorno de todos os membros do sistema de controle interno do município, sob pena de responsabilização do prefeito municipal, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Seja encaminhado cópia do presente decreto legislativo, após a sua aprovação pelo plenário desta Casa de Leis, ao prefeito municipal, senhor Wellington Virgílio Pereira, ao procurador-geral do município, doutor São Martim Donato Roosevelt, ao representante do Ministério Público da comarca, à Secretaria do Juízo na comarca, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ao chefe do Departamento de Pessoal do município, senhor Luciano Machado Heller, ao controlador-geral e membros da equipe técnica do Sistema de Controle Interno, afastados pela portaria agora suspensa. É o relatório que encaminha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa de Leis e aos demais membros do Poder Legislativo Municipal. E do Espírito Santo, 9 de janeiro de 2020, João Elias Colombo Rocha, presidente da Câmara. Em discussão. Senhor presidente, eu quero fazer uma questão de ordem ao senhor sobre o regimento da casa. Quero fundamentar minha questão de ordem. No artigo 170, no parágrafo 4º, diz o seguinte: nenhuma proposição poderá ser posta em discussão sem que tenha sido incluído na ordem do dia e facultado conhecimento a todos os vereadores. Aí eu quero fundamentar meu pedido. Fiquei sabendo dessa sessão extraordinária na segunda-feira, através de contato telefônico do vereador Júlio, que se eu estava na cidade e se eu poderia assinar a convocação. De imediato, em uma meia hora, vim à Câmara, ele desceu e me entregou a convocação, assinei e datei. Perguntei a ele, eu li a pauta da convocação, os 2 vetos do prefeito que já foram votados, e um decreto para anular a decisão do prefeito de exonerar a procuradoria. Tá, perguntei a ele que eu queria cópia do decreto, porque eu já tinha cópia dos vetos do prefeito. O vereador Júlio falou que o decreto ainda não estava pronto. Decreto não precisa de ficar pronto, pode ficar pronto até na hora da sessão. No dia seguinte, eu vim na Câmara, o controlador-geral me apresentou o decreto, falou que ainda não estava totalmente pronto, que poderia ter alguma alteração e que eu poderia ler, não fazer cópia. Perguntei sobre a fundamentação, que ainda estava sendo feita, né? Hoje, cheguei aqui por volta de 16 horas, procurei a Procuradoria, ainda não estava pronta a fundamentação, esta que foi lida. Foi-me entregue para ler 86 páginas, 16 horas e 33 minutos, 27 minutos antes da sessão. Impossível eu usar do direito que eu tenho de conhecer a matéria. Como que eu ia ter conhecimento da matéria em 27 minutos, analisar 86 páginas? No artigo 169, está escrito o seguinte, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Una: a disposição da matéria da ordem do dia só poderá ser interrompida ou alterada por motivo de urgência preferencial, adiamento ou vistas solicitadas por requerimento apresentado no início da ordem do dia. Senhor presidente, eu estou pedindo vista do projeto por não ter condições de ter analisado o decreto. Eu tenho o direito, como vereador eleito, membro do Poder Legislativo, ter o direito a acesso à informação que eu não tive.
Não sei se os outros vereadores teve, mas eu não tive. E eu peço vista ao projeto por essa falta. Em discussão o projeto? Senhor presidente, Foi diretamente, essa questão já foi esgotada nesta casa por diversas vezes. Inclusive, o procurador-geral está na sala dele, conversamos muito sobre isso, e eu gosto de fazer as coisas com muita tranquilidade, principalmente agora que eu vou pagar uma penitência até Juazeiro do Norte, eu vou lá fazer uma visita ao meu padrinho Cício, Romão Batista, porque eu estou precisando de muita reza. O regimento, ele também diz que os decretos legislativos e resoluções independem de pareceres, eles podem ser votados no mesmo dia. Isso está caríssimo no regimento, na lei orgânica, já foi discutido isso várias vezes isso aqui, já mostrado, demonstrado. Tá, senhor presidente? Se eu estiver equivocado, o procurador-geral está ali, poderá ser chamado. Então, quanto à questão também de pedido de vista, também já foi deliberado aqui nesta casa, por diversas vezes, por minha pessoa, né, quanto à questão de projetos de lei, que eu também já informei, assim como sempre faço com todos os vereadores que chegam nessa casa, tentando mostrar lei orgânica e regimento, e dizer que tem um momento certo a pedir, né, os projetos de lei, quando cabe vista, quais os prazos, quando vão as comissões, se tem que falar a comissão ou não, inclusive decreto legislativo e resoluções não precisam de comissões, Vossas Excelências estão cansadas de saber disso. Então, a Procuradoria desta casa, tá? A Procuradoria, não é o procurador que está presente, tá, vereador? Indefere quem compete ao presidente fazer, mas a Procuradoria entende que o vereador está totalmente descoberto de razão, tá? O regimento diz que os decretos legislativos e resoluções podem, sim, entrar em pauta a qualquer momento, ser lida e votada no mesmo dia, tá? Pode ser votada se ninguém pedir vista. É o entendimento É o que está escrito aqui. O senhor gosta de mudar a lei do seu jeito, interpretar a lei do seu jeito, fazer defesa dos seus companheiros, mas o senhor não gosta de ler o que está aqui. Está escrito. Então, por que não tiraram daqui? Vossa Excelência viu o fundamento e o motivo da portaria, foi lá pedir o prefeito fiscalizar o prefeito? Senhor, nós estamos discutindo sobre a minha questão de ordem. Se o senhor quiser discutir política, nós vamos discutir. O parecer da Procuradoria foi dado. Procurador, controlador, a sua defesa foi muito bonita, porque defende os seus. 5 minutos. Eu peço ao secretário que, de acordo com os vereadores, a gente vai conceder vista, mas eu quero deixar claro para o vereador Everaldo que está equivocado. E o secretário vai explicar o porquê, mas a gente vai conceder vista. Em conversa com o procurador-geral da Casa do Município, capítulo 8º da ordem do dia, no artigo 169, no que diz: a disposição da matéria da ordem do dia só poderá ser interrompida ou alterada por motivo de urgência preferencial, adiamento ou vistas solicitada por requerimento apresentado no início da ordem do dia. De acordo com a Procuradoria, o artigo 69 ele deixa claro que este requerimento e solicitação de vista tem que ser apresentado, então, no início da ordem do dia. Qual é o início da ordem do dia pela Procuradoria? Antes que as 3 matérias, no caso de hoje, ou se tivesse 5, 6, entre em votação. A partir do momento que houve ou aconteceu algum tipo de votação de alguma matéria, a partir daí já não é mais início da ordem do dia. Entendimento da Procuradoria do Município. Da Câmara. Está concedido vista, mas já convoco os senhores vereadores para terça-feira, às 5 horas, mesmo horário. 3 horas, melhor? 13 horas. Terça-feira, às 13 horas, convocado todos os vereadores. Não havendo mais nada para tratar, declaro encerrado a sessão. E uma boa tarde a todos. É dia 14, gente. Terça-feira, dia 14, tá? Às 13 horas. Uma boa tarde a todos.